depois que a gente cria as nossas principais classes com relação ao domínio, à visualização e ao controlador, eventualmente a gente precisa testar essas aplicações, né? E algumas vezes a gente quer lidar com o teste, né, de maneira automatizada, né? Ou seja, a gente quer criar mecanismos que já deixe automatizado o teste desses principais recursos que a gente utiliza, né? Para, por exemplo, a todo momento que a gente alterar um código ou realmente adicionar um código novo, né? Adicionar um controlador novo, adicionar algum item novo no banco de dados, né? A gente verifique se ainda as coisas funcionam da maneira que a gente espera, né? Ou seja, a gente testou uma primeira vez, né, e passou no teste nossa aplicação, né? Ou seja, a gente executou a nossa aplicação e ela estava de acordo com o que nós estávamos esperando, né? Conforme tem mudanças no banco de dados, em outras classes, né, em classes de maneira geral, eventualmente pode defeitos serem inseridos no código-fonte, né? E para a gente deixar automatizado o teste, a gente pode utilizar alguns recursos disponíveis na plataforma .NET, né? No Visual Studio é disponibilizado um template para você realizar esses testes unitários, né? Ou seja, testes de pedaços de código do seu software, da sua aplicação, né? Bom, com o Visual Studio aberto, vamos clicar com o botão direito na solução, adicionar, novo projeto. A gente pode utilizar o template testing, né? Esse template já vem com os recursos necessários com relação às dependências e recursos para realizarmos a automatização, né? Então a gente pode dar um nome para esse pro nosso projeto novo, né? Do template testing. Podemos inclusive seguir o mesmo nome da aplicação, né? E no final um nome testing, apenas por padrão, né? Então application 13 testing, né? Então dependendo do nome da tua aplicação aí, por convenção a gente pode utilizar esse nome aqui, né? Clique em OK. A priori, ele cria um projeto para a gente, né, com o nome que a gente mencionou, né, no projeto, e já define uma classe para a gente, né? E nessa classe tem o namespace já adicionado, que é o namespace Unit Testing, né? Esse namespace permite a gente utilizar annotations em nossa classe que permite que o teste seja automatizado, né? E que annotations são essas? Essas duas aqui são as principais, o test class e o test method. O test class é para a gente falar que essa classe nossa respectiva, né, é uma classe que vai ser instrumentada, é uma classe instrumentada que diz respeito, né, a um conjunto de teste, né, a um caso de teste, né? E cada teste method, cada annotation test method, quer dizer que aquele teste, que aquele método, respectivamente, ele vai realizar um teste, né? Ou seja, ele vai verificar se um valor está de acordo com o valor esperado, né? Um valor que resultou está de acordo com o valor esperado, né? Existem também outras annotations, né? Que são a test initialize, que ela não vem por padrão, que ela é opcional, né? Que a gente consegue definir um método para executar no início dos nossos testes, né? Então, assim que nós executarmos os nossos testes, que a gente pode ver um exemplo daqui a pouco, esse vai ser o primeiro método a ser executado, né? E também a gente pode definir um outro método com a annotation test cleanup, que basicamente vai ser um método executado após os testes serem executados. Então, a gente pode colocar um nome sugestivo aqui. Bom, tudo bem. Com isso, né, apenas para
mostrar como que funciona a aplicação, nossa classe, de modo que deixa automatizado a execução de teste, né? Então a gente pode vir aqui no nosso menu teste, depois run e ter umas informações, alguns menus aqui para a gente rodar nossos testes, né? Primeiro, esse all testing, que a gente pode executar todos os testes definidos, né? Então, ao clicar nesse menu, será verificado onde que estão as annotations, né? Que no caso aqui está nessa classe que a gente acabou de criar do nosso projeto, né? Então é aberto um menu depois, né? Então observa-se que aonde nós colocamos testes method, né? Foi aonde ele reconheceu que ele deve testar, que ele deve executar um teste, né? Isso em tempo de execução, né? E ele não inicializa teste initialize e teste cleanup, porque a gente não colocou nada aqui também. E o padrão de testes passados ou não passados são esses com testes method. Mas com esses annotations a gente fala o que a aplicação deve fazer, né? O que a IDE deve fazer quando a gente executar os nossos testes, né? Bom, então para cada teste que a gente criar aqui, né, ele vai seguir uma lista de testes aqui com esse teste method. Tudo bem, para fazer o teste agora, a gente deve instanciar as classes a serem testadas, né? Então a gente pode aqui, por exemplo, instanciar a nossa classe de down, né? E utilizar aqui no nosso projeto, né? Mas antes, o que a gente precisa fazer? A gente vem em reference, adicionar referência e adiciona o nosso projeto. Com isso a gente consegue enxergar as classes, né, e os recursos que estão no nosso respectivo projeto que a gente precisa testar. Feito isso, então, a gente pode vir aqui e fazer referência aos nossos recursos do nosso projeto que nós queremos testar. O que podemos fazer aqui agora? Vamos instanciar as classes que estão disponíveis, que nós criamos no nosso projeto, e fazer testes nessas classes, né? Ou seja, nesses trechos de código. Então, podemos criar alguns testes. Por exemplo, o primeiro como teste create, né? Ou seja, testar uma criação de um registro no banco de dados. Vamos também testar teste edit, né? Testar se alguma coisa está realmente sendo alterada no banco. E o teste delete, para verificar se estão sendo excluídos os registros. E só para finalizar, teste consultar, teste list, por exemplo. Bom, tudo bem. Para o teste create, o que a gente pode fazer? Já tem a banda instanciada, no caso aqui, né? Nosso teste unitário. Podemos utilizar, no caso, a banda para fazer um create, né? Então, podemos informar, por exemplo, uma nova banda de modelos, né? Nova banda. Informando os dados dessa nova banda,
como é um create, então a gente não precisa informar o ID da banda, né? Por quê? Porque no banco de dados nós já definimos o ID como um autoincremento, mas nós precisamos informar o nome da banda, né? Por exemplo, alguma banda aqui. Bom, feito isso, a gente tem a nossa banda a ser inserida, né? Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos chamar os métodos e verificar se está ou não realizando isso, está ou não realizando a função respectiva, né? Mas antes disso, uma coisa tem que ser salientada, né? Como a gente quer fazer testes nessas nossas aplicações, né, nessas nossas classes, um bom recurso, uma boa maneira de fazer isso é já criar as nossas aplicações pensando no teste, né? Nessa classe de DAO aqui, por exemplo, nas respectivas ações, definiu-se que depois que realizar a ação no banco de dados, verificar se essa ação foi realizada com sucesso, né? E se essa ação fosse realizada com sucesso, retornaria um valor true do método create, né? Então, com isso, se a gente fizer os nossos métodos já pensando em como vai ser o teste, né, como a gente vai testar nossa aplicação, a gente economiza tempo em já testar nossa aplicação antes de desenvolver ela. Uma abordagem também conhecida para isso é uma abordagem chamada TDD, Test Driven Development, que vocês podem estar utilizando. Mas a priori, apenas como exemplo, o que a gente tem aqui? Nesse nosso código, utiliza-se uma instrução SQL, recebendo um parâmetro nome, né? E esse parâmetro nome é inserido na aplicação, né? É inserido na tabela, e utilizando uma função do MySQL, retorna esse último ID inserido, né? Como nós estamos utilizando o autoincremento, né? Então, com isso, insere-se no banco, né? E retorna o registro inserido, o último registro inserido, né? Ou seja, se de fato retornou esse registro inserido, a gente vai descobrir depois que executar a manipulação, né? Por quê? Porque pode ser que aconteça algum problema no banco de dados ou até mesmo o banco não esteja ativo naquele momento, né? Então, se a gente conseguir verificar esse retorno, nós conseguimos falar se de fato foi inserido no banco, né? Como que a gente pode ver isso? Uma forma é tentar converter o resultado, né? Ou seja, se não deu nenhuma exceção no banco de dados, né? Que geralmente vem um texto da exceção, ele vai converter aqui, né? Ele vai converter para um inteiro, né? Ou seja, porque retorna um inteiro, né? Convertendo para um inteiro, o resultado é true, pelo contrário é falso. Então, nesse caso, a gente já consegue verificar no caso de teste aqui, né? Ou seja, a gente pode criar uma variável, né, chamada retorno, a variável retorno, que recebe o resultado da criação do create desse nosso DAO banda, desse banda DAO, né? A gente pode informar dessa forma. Com o retorno, né, com o resultado em mãos, nós podemos utilizar o que a gente chama de assert. Esses asserts são alguns métodos. Essa classe assert é uma classe estática que fornece alguns métodos que fazem com que a gente consiga verificar os valores esperados e atuais, né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem vários asserts. Um deles é o assert aRecall. Esse assert aRecall, ele tem dois parâmetros. Um parâmetro é o resultado esperado e o outro resultado atual, né? O resultado esperado, né, para o nosso respectivo create, a gente espera que dê true, né? Ou seja, que seja incluído no banco, né? E o resultado atual é o que realmente aconteceu, né? No caso, resultado. Então, em tempo de execução, né, depois que
a ferramenta, a IDE, reconhecer esse test method, ele vai incluir a banda, né? E vai verificar se a banda foi de fato incluída no banco de dados, né? Se incluída, esse assert vai passar, né? Ele não vai reprovar, né? E essa mesma ideia nós fazemos com os demais métodos, né? Lembrando que no momento que já foram criados esses métodos, já foi pensado, né, em deixar eles testáveis, né? De forma a facilitar o teste durante a etapa de depuração, né? Ou até mesmo pré-validação. Bom, nós podemos fazer o mesmo com os demais, né? Com os demais itens, né? Mas por hora, apenas para teste, vamos estar verificando esse primeiro teste, executando a nossa aplicação, né? Utilizando o menu Testing, Run, All Testing. Observa-se aqui, ó, nessa tela, que os 4 testes foram executados, né? 3 deles não tem nenhum corpo, né? Então, e também, como não tem, verificando que nada não passou, todos eles passaram nesse caso, né? Foram executados, não tinha nada, retornou true mesmo, né? Nesse primeiro caso, observa-se que ele já demorou um pouquinho, né? 800 ms aqui, né? Milissegundos. Com isso, e ele passou, né? Ou seja, o resultado no banco foi ok, né? A gente pode até verificar se ele está de fato lá no banco, a priori, né? E ele está, né? Nesse caso, ele inseriu e retornou o último elemento, né? O último identificador para conversão, né? Mas suponhamos que o banco não esteja ativo no momento do teste, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, e parar a execução do banco de dados, né? Fazendo isso, a gente poderia verificar também se de fato estava passando o teste, né? Ou se não estava apenas sendo mascarado se o teste passou ou não, né? Nós podemos aqui executar novamente, né? Uma maneira de executar também é utilizando o menu teste diretamente, esse Run Now aqui, né? Observa-se que, diferentemente do teste anterior, agora não passou, né? Ou seja, o resultado foi diferente de true, né? Então, possivelmente, assim que ele já tenta executar no banco, a conexão não consegue ser realizada, né? Ou seja, ele vai vir no final aqui, né? E já retornar falso, né? Porque ao tentar fazer essa execução, né? Esse retorno será um retorno com uma exceção, né? Ou seja, uma exceção no caso é diferente de nulo, só que ela não converte para um inteiro, né? Com isso, o teste volta aqui e é falso, né? A criação é falsa, ou seja, diferente do que a gente estava esperando, né? E isso a gente faz para os demais elementos também, né? Tanto para alteração, para delete e para list, né? Obviamente, para o list a gente tem que alterar um elemento já existente, né? Para o delete também. Nós podemos realizar os demais apenas para exemplo, né? Terminando os demais testes, a gente pode ver aqui, ó, que quando a gente está alterando o elemento, obviamente a gente precisa informar o ID e o nome, né? A gente está alterando aquele elemento no caso, né? Que a gente está fazendo com base no ID, né? E o alterar e o deletar funciona quase que similarmente o criar, né? Apenas com uma exceção do listar no caso, né? To list. Nesse caso, a gente pode utilizar um outro assert, que nesse caso é se o objeto que está aqui dentro, né, ele não é nulo, né? Se ele não for nulo, né, então nosso teste passa. Pelo contrário, ele não passa, né? Ou seja, se no momento de retornar a lista,
né, ele não retornar nenhum elemento, né, ao chegar aqui ele não vai passar, né? Então agora, com o banco de dados novamente iniciado, né, a gente pode executar os nossos testes novamente, né? Vamos rodar aqui essa aplicação. Então, com isso, os testes são passados, né? Passam-se novamente, né? Observa que todos eles passaram nesse caso, né? E aqui, ó, apenas como um detalhe, observa-se que, como nós utilizamos uma conexão estática com o banco, a primeira vez e a última normalmente são as mais demoradas, né? Porque no momento que a gente está criando a conexão, é no momento que a gente está fechando a conexão, e as demais sendo mais rapidamente, né? Sendo realizadas mais rapidamente, né? Bom, se a gente quiser também utilizar recursos como apagar os registros no banco de dados, um bom recurso para isso é utilizar essa annotation cleanup, né? Então, nesse caso aqui do finalizar teste, a gente poderia criar uma instrução, né? Criar alguns comandos para chamar para finalizar o banco, para resetar o banco, né? E também neste método com annotation test initialize, né, poderíamos eventualmente instanciar as nossas classes aqui dentro, né, como por exemplo essa down aqui, em vez de definir ela já instância diretamente no corpo da classe, fazer a instanciação aqui dentro, né, e assim vai, de acordo com o problema que nós precisamos resolver, né. Apenas por curiosidade aqui, nesse caso aqui, a gente alterou um dos elementos, né, incluiu uma banda nova, né, alterou esses elementos e excluiu aquele elemento 21 que nós tínhamos incluído anteriormente, né, que inclusive nós utilizamos aqui para fazer a mudança, né. Bom, por hoje é isso.